Você vai fazer o concurso para a Secretaria de Estado e Justiça da Segurança Pública de Minas Gerais 2022, o SEJUSP? Pois é, edital publicado, você viu, né? Então, Sistema Socioeducativo, banca organizadora IBFC. Você veja que é um concurso nível médio. São 270 vagas e olha que coisa boa, remuneração inicial de R$ 5.000. Inscrições de 5 de outubro a 3 de novembro, então corre lá, tá? Provas 18 de dezembro. Prova já tá aí, tá bem pertinho pra gente, não é? Bem, e você sabe que esse concurso aí tem redação? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu sou a professora Zezé Barino e tenho 39 anos de experiência em concursos públicos. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que redação é a primeira prova, junto com a prova objetiva, e detalhe, tem caráter eliminatório e classificatório. Então, não basta você tirar o mínimo para ser aprovado, você tem que tirar o máximo que você puder, porque essa prova é classificatória, certo? Bem, o que você vai observar aqui, que eu quero chamar a sua atenção, é para o seguinte, veja só esse item aqui, e diz, para efeito de correção da prova de redação, a classificação será determinada pelas listas de ampla concorrência e pessoas com deficiência de forma independente, ainda que o candidato conste classificado nas duas listas. Então, olha lá, nós temos aqui que somente serão corrigidas as provas de redação dos candidatos que forem habilitados na prova objetiva. Então, você tem que tirar uma nota muito boa na prova objetiva para a sua redação ser corrigida. Quais as redações que serão corrigidas? Então, masculino, se nós tivermos aí a ampla concorrência, 1095. Se você é uma pessoa com deficiência, você aparece nesta lista aqui, 120 redações. E no feminino, 120 e 15, certo? Agora, atenção para um ponto importante aqui. Tá aqui. A prova de redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada de 0 a 20 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 12 pontos. Mas veja que 12 pontos é para você não ser eliminado, mas essa prova é classificatória. Então, 12 pontos é pouquíssimo, né? Depois nós temos aqui o seguinte, o candidato que não for habilitado na prova de redação será automaticamente eliminado do concurso público. A prova de redação será constituída de um tema que a banca vai dar a você na hora da prova e você deverá desenvolver essa redação num texto de 20 a 30 linhas. Aí você vai dizer assim para mim, é só chegar lá e escrever de 20 a 30 linhas, não considerando que essa prova aí, ela é eliminatória e classificatória. Então, muita atenção que essa prova merece toda uma atenção. Bem, como a sua redação será corrigida? Primeiro, conhecimento do tema. Você tem aqui cobertura dos tópicos apresentados, domínio e inter-relação entre conceitos centrais do tema proposto. Você tem que mostrar conhecimento no tema. Zezé, mas e se eu não conhecer o tema? Existem algumas formas da gente poder dar a entender esse conhecimento, mas é claro que será algo que você deverá ter um domínio considerando o cargo a que você se propõe.
Depois nós temos aqui, ó, habilidade argumentativa. Sim, como a gente argumenta? Como a gente argumenta de uma maneira atual, original? Como a gente vê se essas informações são relevantes? Será que o meu texto tem informatividade? Será que eu leio aquele texto e eu consigo sair dali bem informada e convencida daquilo que ali aparece? Então, nós temos aqui mais 4 pontos. Zezé, como eu argumento? A gente precisa aprender isso. Sequência lógica e de organização de pensamento. Introdução, desenvolvimento e considerações finais, ou seja, conclusão. Veja que isso vale 4 pontos. Sim, a gente tem que aprender como introduzir, como desenvolver e como concluir um texto. E isso, depois que você aprende, isso fica tão fácil para você, né? Que é só você pegar aquelas ideias daquele novo tema e jogar naquela estrutura. Coerência e coesão são 3 pontos. Então, veja, pontuação entrando aqui dentro, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores. Será que aquela conjunção que você usou ali, aquele pronome relativo, é o que de fato você deve usar? Veja que nós temos também aqui, dentro da morfossintaxe, 3 pontos. Então, nós temos a relação entre as palavras que você está usando, e essa relação aqui, ela aparece, por exemplo, dentro da regência verbal e nominal, o que envolve, por exemplo, a questão da crase. Tá? Então, tudo isso está aqui dentro. A concordância. Será que eu fiz uma concordância verbal ou nominal de forma devida ali dentro? A organização e estruturação de períodos e orações, como eu estruturei aquilo ali, tá? Eu coloquei lá um termo que tem que ser um nome que eu preciso completar para que tenha sentido. Eu coloquei o complemento nominal ou não? Porque senão vai ficar sem o sentido devido, sem o sentido completo. O emprego dos tempos e modos verbais, então entra aqui a chamada correlação verbal. Você está correlacionando devidamente um verbo com o outro, e também a colocação de pronomes, próclise, mesóclise, ênclise, tudo aí dentro com um valor muito importante. E 2 pontos para a parte de acentuação e ortografia, lembrando que aqui entra também o novo acordo ortográfico, tá? Então, veja que aqui você tem que tirar, você fala, tirar 12 aí não é tão difícil, você não tem que tirar 12, você tem que tirar 20 de preferência. Por quê? Porque essa prova é classificatória e você não vai querer ficar lá para trás, não é verdade? Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Mas aí, a gente tem que lembrar o seguinte, alguns pontos que podem fazer a pessoa tirar 0. Claro, se a prova estiver em branco, se você não entregar nada, você vai tirar 0. Agora, cuidado com esse item B, com conteúdo diverso do tema estabelecido. Então, a sua redação, por exemplo, é sobre feminicídio. Você vai e faz uma redação sobre a questão da luta das mulheres por ocupar um espaço na sociedade e essa luta ser histórica. Tudo bem que isso daí tem até a ver com a questão do feminicídio, mas não é feminicídio. Então, você saiu pela tangente, tá? Isso daí faz você zerar a sua prova. Então, ó, a fuga da tipologia, pediu para você fazer um texto dissertativo, você fez um texto expositivo, isso é motivo para você tirar 0. Fugir ao tema, como eu mostrei acima, fugir à proposta da redação, porque às vezes a banca dá quais os tópicos que ela quer que você desenvolva. Você tem que aprender a ler isso com atenção e exercitar isso. Não é chegar na hora e ver o que vai dar, não, tá? Veja que se a redação for considerada ilegível, tá? Então ninguém está falando em letra bonita. É claro que uma letra bonita, ela agrada na hora que você está lendo, mas não adianta essa letra ser linda e ser ilegível. A letra tem que ser
legível. E é claro, tem que ser desenvolvido em português e tem que ser desenvolvido usando palavra, né? Você não vai, por exemplo, usar aí desenhos, números ou versos, por exemplo. Tem que ser redigida caneta com tinta azul ou preta. E ainda aparece aqui dentro o seguinte: tomar muito cuidado para você não fazer nenhuma identificação onde não for pedido. Então, não é só não colocar nome onde não for pedido. Se você resolve, por exemplo, lá em cima, na folha, você resolve fazer um teste com a sua caneta, isso pode ser considerada marca e ser motivo para você tirar 0. Você resolve deixar, enquanto o tempo não passa, na folha oficial você faz uma casinha. Isso pode ser considerado uma marca para o avaliador que você talvez conheça. Então, isso pode ser motivo para você tirar 0 na sua redação. E se tiver uma extensão inferior ao mínimo de linhas, quer dizer, aquelas 20 linhas, se você fizer 19, ou você já tem aí um motivo para ter a sua redação zerada, certo? Bem, dúvidas que aparecem na hora que você está fazendo uma redação. Primeiro, como entender o tema para que eu não fuja a este tema, para que eu não saia pela tangente, por exemplo? E se houver um texto motivador, como eu uso esse texto? O que eu posso copiar dele? E se eu tiver que copiar, como eu faço isso? Bem, para você não fugir ao tema, para você saber utilizar bem isso, é importante você saber organizar as ideias. Então, é necessário você aprender a fazer um esquema, um roteiro para a sua redação. Como introduzir o tema de forma eficiente, ou seja, como eu devo fazer uma introdução útil dentro do texto, como a minha conclusão deve ocorrer, como eu argumento de forma convincente, ou seja, nos meus parágrafos de desenvolvimento, como eu vou argumentar. Isso é muito importante. Elementos de coesão. Eu estou sabendo usar ali as preposições, as conjunções, os pronomes relativos, o pronome demonstrativo, este, esse, aquele, numa função anafórica, catafórica. Não, isso não morde, isso é fácil, tá? E veja que nós temos aqui que isso vai determinar também a coerência do seu texto. Você se lembra que você vai ser avaliado em coesão e coerência separadamente? Pois é, propriedade vocabular. Quais as palavras que eu escolho? O que eu devo e o que eu não devo usar nessa redação? Então, veja, não só os conhecimentos ortográficos e gramaticais serão avaliados. A questão da letra é importante também, não só na questão de ser legível, mas, por exemplo, você sabia que você tem que pôr pingo no i? Você sabia que você tem que pôr pingo no j? Senão isso é erro de ortografia. Você sabia que o seu i ou o seu j não pode ter bola, tem que ter pingo? Então, tudo isso alguém tem que contar para você na hora que você está fazendo a redação. E lembre-se, a questão da estrutura física, da questão estética da sua redação, margens, parágrafos. Você fala, Zezé, isso não está dizendo que vai cobrar? Está sim no tópico pontuação. Então, tudo isso a gente lembra para você e é necessário que você tenha a sua redação avaliada de maneira individualizada, para que a gente detecte qual é o problema na sua letra, na sua redação, na sua argumentação, certo? Assim você realmente consegue se preparar para um concurso. Por essa razão, eu apresento para você esse meu curso de redação para a banca IBFC para o concurso do Sistema Socioeducativo, SEJUSP, Minas Gerais. As orientações e correções serão individualizadas e, detalhe, feitas por mim, não por monitor, tá? Então, eu vou corrigir a sua redação, eu vou orientar você,
tanto na sua redação, por escrito, como por áudio, para poder fazer uma explicação bem clara para você. Isso será de acordo com o seu concurso, ou seja, de acordo com a Banca IBFC. Eu tenho videoaulas com orientações para a produção do texto, como introduzir, como concluir, como trabalhar a argumentação, como usar, parágrafo, margem, o que você deve, o que você não deve fazer na sua redação. Também os PDFs que ajudam você. Indico os temas e eu tenho um material muito bom para ampliação do repertório cultural. Às vezes nós não temos muito tempo para poder ler, não é? Então eu tenho textos rápidos que ajudam você a se manter atualizado para você poder saber argumentar. E tudo isso daí com pacotes com 4 redações que serão corrigidas e orientadas individualmente por mim, tá certo? Bem, se você gostou aí da nossa proposta de redação para a Banca IBFC para o seu concurso do Sejusp Minas Gerais, eu convido você também a conhecer o meu curso de português. Eu trabalho lá sem questões da Banca IBFC, sem questões recentes, e nestas questões que aparecem aí, eu explico não só o conteúdo, mas o que a banca costuma pegar você, tá? Como também faço uma por uma dessas questões. Então ajuda muito a estudar e conhecer a banca ao mesmo tempo. Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que é impossível você não conseguir fechar uma prova de informática se você estudar com o tio Paulo, tá certo? E você ainda pode aí, pegar o pacote com redação portuguesa e informática por um precinho extremamente justo e uma qualidade muito boa. Você pode ter certeza disso. Entre em contato aí, pelo nosso WhatsApp e veja lá como você vai garantir a sua aprovação nesse concurso. Estou aqui, aguardando você para a gente poder estudar. Estou na torcida por você, tá? Você vai perceber que estudar no Paulo França Concursos, você vai conseguir passar nesse concurso e descobrir que isso pode ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.